no século XVIII, no século XIX, nós comprávamos uma fatiota e colocávamos no armário. Comprávamos uma outra e colocávamos no armário. Outro dia eu vi um testamento de um bandeirante. Um bandeirante foi um daqueles filhos de portugueses com índios que invadiram o chamado território espanhol, etc., e conquistaram aquilo para o Brasil. E nesse testamento estava lá 2 botas, uma velha e outra mais nova, um chapéu meio amassado, né, um cinto de couro e um bacamarte. E foi interessante esse era o testamento dele. Então, até o século XVIII, até o século XIX, nós éramos uma sociedade de colecionadores, uma sociedade de pessoas que buscavam ter as coisas e juntá-las. Isso mudou. A ciência e a técnica nos transformaram em outros personagens. Nós procuramos sempre um shopping, aquele templo do consumo, onde tudo é igual. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em Praga, seja no Rio de Janeiro. Um shopping é sempre a mesma coisa. Aquelas lojas de grife, etc, etc. Entramos ali, compramos alguma coisa que nos motiva naquele momento, botamos no pacote, levamos embora para casa, abrimos o pacote, usamos 2 vezes e jogamos fora. Nós somos mais uma coisa diferente do que éramos. Não somos mais uma sociedade de colecionadores. Somos uma sociedade de estrupadores, pelo menos estrupadores de pacote. Né? Nós somos isso. Né? E ao fazê-lo, nós criamos toda uma ameaça ao próprio processo civilizatório. Porque eu, por exemplo, recebo um telefone celular que dura 6 meses. Porque aí vem uma inovação da técnica que me obriga a pegar aquele telefone que se presta a tudo o que eu faço, né? Mas, por exemplo, não recebe 4G, nem sei o que é 4G, mas eu acho que é importante eu ter aquele 4G, nem sei porquê, né? E vou lá e jogo aquele celular que eu tinha feito, que eu tinha, fora e pego outro celular novo. E com isso eu gasto os recursos da natureza, porque aquilo não é de graça, aquilo custa o planeta. Né? Mas aí o que acontece? Esta imposição, né, consegue vencer até a China. Até a China entrou nesse negócio. A grande esperança do Heidegger, quando escreve sobre a técnica e a ciência, é que na antiga China pudesse inverter o processo. Em vez da técnica e da ciência dominarem o homem dominaria a ciência e a técnica. Coitado do Heidegger. Isso não ocorreu na China. Vamos esperar que alguém faça isso, porque senão o planeta não vai dar vazão à necessidade dos homens. Imaginem, por exemplo, uma sociedade como a chinesa com o padrão de consumo dos Estados Unidos. É impossível. Então isso é outra coisa que deve percorrer a discussão da questão geopolítica. Como preservarmos o meio ambiente de forma a criarmos as condições para o progresso e a civilização avançar, porque afinal de contas isso é inexorável. O homem buscará sempre tentar se igualar a Deus. Essa é a questão complexa que nos persegue. Bom, então a outra questão é a questão da água. A questão da água é uma questão seríssima. Nós detemos na América do Sul 26% do total mundial de água doce. Vocês podem ter certeza que essa questão da água já está presente na geopolítica. Existem espaços onde a água é fundamental. Né? Nós temos o terceiro rio mais caudaloso do mundo, o segundo é o Congo, nós temos o rio Amazonas, nós temos o Rio da Prata, que é o rio mais largo do mundo, temos o aquífero Guarani, e agora descobrimos um aquífero muito maior que esse, que é o Val do Recães. Tudo isso, de certa forma, preservado. Né? Isso nos dá uma disponibilidade de água doce por habitante pelo menos 5 vezes superior aos Estados Unidos e 8 vezes superior ao europeu. Isso vai ter suas repercussões para frente. Tá? Bom, e tudo isso, né, eu estou dizendo a vocês, porque isso muito tem a ver com a presença de Portugal no mundo e com a presença da Europa, de certa forma, que Portugal representa. Eu considero que a inserção de Portugal na Europa dependeu das suas próprias circunstâncias. Não dependeu muito de uma intenção clara ou de um projeto para Portugal.
Aliás, eu até queria comentar com vocês que eu estive aqui em março e assisti um programa de televisão onde eu vi um debate sobre os políticos, aqui prévia às eleições. Eu não consegui ver nenhum projeto para Portugal, mas eu também estava chegando aqui, eu não sou uma pessoa que consiga ver as coisas de forma clara, eu sou uma pessoa que transita. Né? Uma pessoa que transita, às vezes, não vê nada. Né? Ou às vezes vê tudo, depende de quem, do olhar que ele tem. Mas Portugal se inseriu na União Europeia pelas circunstâncias. E ao fazê-lo, Portugal abdicou daquilo que sempre procurou ter soberania. Né? Pelo menos um pouco da sua soberania. Em especial perante a Espanha. Né? Perante a Espanha. É importante entender que a União Ibérica não persistiu pelo discurso português de buscar sua autonomia. Né? E aproveitou lá a paz de Westfália, né? A derrota espanhola, né? para os franceses e para os suecos, né? Aproveitou-se disso, procurou, como eu estava comentando, uma aliança com os Países Baixos, chegou até a firmar uma aliança com a Holanda, logo depois, 1640. Aliança essa que não foi para frente, porque os portugueses no Brasil se rebelaram contra isso e não aceitaram a dominação do Nordeste brasileiro pelos holandeses. Né? Aí Portugal foi obrigado de novo a voltar para a França, buscando, e aí os franceses fazem uma paz com a Holanda, com a Espanha, em 1659, deixam os portugueses de novo sem apoio, aí eles buscam um aliado, os ingleses. Eu, como disse, a história mostra que dos anglo-saxões é melhor ser inimigo do que ser amigo. Né? São complicados, né? Se tornam de amigo. E aí o que eles fazem? Os ingleses criam, então, várias coisas, entre as quais a retirada completa, a busca da retirada da hegemonia ibérica sobre o Atlântico, o controle dos meios de produção por Melton, né? Buscam depois a própria independência do Brasil. Né? E as consequências disso Portugal teve de forma negativa, mas manteve, e isso é muito importante para Portugal, a sua própria soberania. Portugal trocou muita coisa pela sua soberania. Né? E a questão da União Ibérica, da União Europeia, levou a Portugal a ficar numa posição extremamente complicada, a posição hoje que se encontra. Né? Porque o problema não é só a questão política, né? O problema é que por trás da questão política vem uma questão econômica, né? E o euro se impôs. E o euro é um instrumento que retira a soberania, talvez o instrumento mais forte de retirada da soberania de Portugal. Né? Não só de Portugal, mas de toda a periferia europeia. Né? Porque o euro, antes de tudo, é um projeto alemão. A indústria alemã sabe quanto custa um carro Mercedes em qualquer lugar onde o euro transita. Não sabia antes, porque com a serpente monetária, o escudo poderia fazer com que o preço de um carro fosse tantos marcos, não fosse tantos outros marcos. Né? Então é preciso entender qual é o problema. Né? Mas, eu estou muito satisfeito de estar aqui falando dessa plateia, porque eu sei que as coisas estão mudando e muito rápido. Né? Hoje, vocês já pensam em visitar o Brasil como os avós de vocês fizeram, porque os pais de vocês pensavam que o futuro deles estava na Europa. Para que o Brasil? Não está na Europa, não tem nada a ver com o Brasil. Né? Se esqueceram do maior legado que vocês tinham. Não vão se esquecer mais. Eu, quando venho aqui, tem sempre alguém me perguntando, mas como eu faço para ir para o Brasil, professor? Aqui não tem perspectivas, eu estou numa geração arrasta. Dizem isso, né? Eu acho que eu não entendo nada, não sei nem do que se trata. Mas eu acho que para o Brasil é fácil. Você fala português, você é um indivíduo preparado e o Brasil precisa de mão de obra preparada. Então, para você, e como seu avô, ou como seu bisavô, ou como seu tio-avô fez, o Brasil é um país de perspectivas. Porque o Brasil tem um projeto. E o Brasil, não se engane, vai completar o projeto que Portugal começou. Afinal de contas, o Brasil é um grande Portugal. É isso que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado. Bom, então agora é
vossa vez de fazerem questões ou comentários. Estou a dar conta. Se ninguém faz, eu faço como o Riga fazia. O senhor lá de trás fez uma pergunta que eu vou retomar e que se prende com duas afirmações suas repetidas e que me deixam um bocadinho perplexo e não posso deixar de fazer esta provocação. A primeira é: como é que, do ponto de vista geopolítico, se pode afirmar que o Brasil é um grande Portugal? Em termos territoriais, o Brasil é grande, Portugal é pequeno. O Brasil tem recursos que Portugal não tem. Portugal não tem uma contiguidade territorial, é fragmentado no continente, na Madeira e nos Açores. Portugal tem apenas fronteira com Espanha e com o Atlântico, se não falarmos com a fronteira marítima com Marrocos. O Brasil tem fronteira terrestre com uma série de países. Como é que, do ponto de vista geopolítico, se pode afirmar isto? Depois, deixe-me provocar ainda mais e dizer que eu acho que o problema do Brasil é não ter projeto. O Brasil está indefinido sobre o que fazer na América do Sul, não sabe o que fazer em relação aos Estados Unidos, não sabe tratar com os outros BRICS, não tem experiência de poder, portanto não é uma potência ressurgente como a Rússia, ou como a China, ou como a Índia, portanto não tem estes hábitos, tem medo de ser líder, tem complexos de inferioridade e de superioridade ao mesmo tempo. Que projeto é o Brasil em relação à China? Que projeto é o Brasil em relação ao Atlântico, em relação à Angola, em relação à Europa, em relação a Portugal? Qual é o projeto do Brasil? Adorei essa pergunta. Isso vai ser ótimo. Vou falar com algumas coisas. Primeira coisa, quando se olha a geopolítica exclusivamente pela geografia, não se segue a definição que eu coloquei, né? Geopolítica é a fixação dos objetivos observando o espaço. Vai muito além da simples visão geográfica. Muito além. Tá? E eu diria a você que eu posso olhar o Brasil como uma margem ocidental, oriental, a margem oriental de Portugal. Eu posso olhar Portugal como uma margem ocidental do Brasil. O que nos separa é um rio chamado Atlântico. Tá? Bom, essa é a primeira questão. Nesse rio estão inseridos Madeira, está inserido São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, as ilhas que os ingleses entraram, as Açores, tem muita coisa por aí. Tá? Mas o que é fundamental é entender o seguinte: geopolítica é algo praticado pelos homens e serve aos homens. Como Ratzel havia colocado, como Haushofer havia colocado, como Mackinder havia colocado, né? Não é uma criatura que foge ao discurso mitológico, hein? É importante entender isso, hein? Por quê? Geografia é destino. Mas geografia é destino, eu disse isso. Né? E o nosso destino é, evidentemente, estar na América do Sul, eu não estou na Europa. Né? Agora, isso não evita que eu tenha pretensões, eu posso te explicar qual é o nosso projeto. Se quer saber, eu vou explicar a você. Bem, primeiro, o aproveitamento das características da continentalidade do Brasil, mediante a integração física da América do Sul, coisa que nós estamos praticando. Depois, a construção de uma nova maritimidade, que é a maritimidade do Pacífico. Tá? Pacífico, sim. Para isso nós precisamos vencer a resistência norte-americana, coisa que nós temos feito. Tá? Os americanos viram isso, inventaram uma área de integração profunda, juntando o México, a Colômbia, o Peru e o Chile, mas perderam a eleição no Peru. Perderam? E o Peru é muito importante nesse processo. Tá? Olha, tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar, mas eu posso dizer a você que nós temos projetos, sim, tá? E estamos implementando. Hoje o embaixador falou do governo Fernando Henrique, porque nós temos consciência. Política externa é assunto de governo. Tá? Essa política externa, porque China, Índia, Europa, etc., nós temos que saber o seguinte: primeiro, nenhuma hegemonia nos interessa. Nenhuma. Já que nós temos um projeto, é importante que nós participemos da construção das coisas mundiais. Então, isso... Né? Então, vamos voltar lá. Primeiro passo nosso é a integração da América do Sul e a construção do processo de mundialização na costa ocidental da África.
O segundo, para a construção de uma nova maritimidade, que é do Pacífico. Está no primeiro princípio, levar a mundialização para o hemisfério sul, porque nós somos o principal polo de poder no hemisfério sul. O Brasil é o principal polo de poder no hemisfério sul. E o segundo é levar isso ao hemisfério norte. Por isso não nos interessa nenhuma hegemonia nesse espaço. Tá? Posso explicar isso a você. E vamos jogar nisso. Vamos jogar nisso. Você pensa que o BRICS não é uma criatura que nos interessa? Você não pensa que o BRICS foi muito fomentado por nós? Ou você acha que surgiu assim, essa figura do BRICS? De alguém que fez um discurso dizendo o seguinte: agora existe um economista inglês que agora existe uma coisa nova no mundo, chamado BRICS. O BRICS nada mais é do que alguma coisa muito antiga, que é o discurso de que os países grandes, com grande extensão territorial, com grande capacidade populacional, terão um destino maior no mundo. Isso, qualquer pessoa que se preocupa com as questões geopolíticas sabe disso há muito tempo. Né? Na verdade, só uma materialização. O BRICS é uma materialização disso. O Brasil tem política sim. E esse negócio de complexo de superioridade e de inferioridade, a gente sempre pratica quando nos interessa. Isso é uma questão da natureza humana. Nós não fugimos da nossa natureza. Seremos superiores quando nos interessa e seremos inferiores como interessa. Porque ser humilde, às vezes, é ser forte. E ser forte, às vezes, não é bom. Tá? Também é importante entender essas coisas, porque senão a gente começa a gravitar num espaço da irrealidade. Né? Como de Maquiavel havia posto, né? Não importa o que deve ser, importa sempre é o que é. Né? E nós temos que tratar as coisas com o que é. Tá? Eu expliquei aqui hoje, alguns de vocês tivessem, talvez estavam lá, que não há nada melhor do que a situação da China para nós. Diferentemente do que dizem. A ascensão da China é um espaço de oportunidade. Né? A hegemonia norte-americana nos complicaria muito. Mostrei isso ontem. Qual era o segundo princípio da estratégia norte-americana? Não permitia que nenhuma potência ou coligação de potência ameace o predomínio sobre o hemisfério ocidental. Ora, como é que nós poderíamos subir, né, se não tivesse uma contestação outra, que eles dessem muito mais atenção? Né? A natureza dos processos é essa. Tá? Agora, eu me preocupo muito, quando eu vejo que Portugal não consegue ver aquilo que está sendo feito do outro lado do rio. Os binóculos. Tem que usar os binóculos. Eu gostei da sua provocação, Hugo. Pode, já criou uma outra ali. Vamos lá. Se me permite, eu pretendia defender um pequeno projeto de Portugal que está em andamento, que é o alargamento da plataforma continental. Concretizar-se, de que forma é que pode beneficiar Portugal desse alargamento e de que forma é que pode aproximar-nos, neste caso, do Brasil ou da América Latina? Olha, eu adoraria se esse prolongamento da plataforma fosse até as costas brasileiras. Aí nós construiríamos uma coisa só, recuperaríamos a ideia do Império Russo Brasileiro e aí voltaríamos a ter o Atlântico para nós, coisa que vai acontecer de uma ou outra forma. Nós vamos começar a criar um triângulo atlântico. Essa nossa plataforma é fundamental para o mundo de amanhã, porque grande parte dos recursos naturais do mundo se encontram hoje nas plataformas continentais. O Brasil estendeu o seu mar, você se lembra disso, estava lá, 200 milhas. Se lembra disso? O senhor se lembra, quando estava lá ministro conselheiro, o projeto das 200 milhas, que os americanos até hoje não reconhecem? O senhor sabe disso, né? Mas nós mantivemos esse projeto das 200 milhas. E agora levamos ele adiante, aonde houver plataforma continental. Isso está ganhando o imaginário de todos os países costeiros. Né? E interessante que até na Bolívia e no Paraguai se falou isso, países mediterrâneos, que não têm acesso ao mar. Por quê? Porque, na verdade, o compartilhamento dos recursos do mar é muito difícil de ser feito. Não sei se vocês observaram que, recentemente, os russos resolveram colocar a bandeira russa no Mar Ártico, lá no fundo,
para caracterizar que aquilo era o espaço deles, e não um espaço da possível utilização pelas petroleiras americanas e canadenses. Né? A China defende isso de uma forma clara. Os recursos naturais do Mar do Sul da China são chineses. E vão até a guerra, se for necessário, com o Vietnã, ou quem que quiser se contrapor por uma ilha que eles dêem um rochedo. Né? Porque o futuro está aí. Portugal tem uma grande plataforma continental e tem que procurá-la. Né? Essa posição particionada de Portugal, Madeiras, Açores, então, dá a Portugal um potencial nessa área enorme. Tem que ser aproveitado. É um pequeno projeto de Portugal? Eu não sabia, mas conta com o meu total apoio. Tá? É isso que eu tinha que dizer. Mais questões? Professor, Pois não. é apenas, eu gostaria, se pudesse comentar, Claro. face ao destino da América Latina, obviamente comandado pelo Brasil, como vê agora a posição do Mercosul? Deixa eu lhe colocar uma coisa. Eu fujo ao termo América Latina. A América Latina foi uma criatura que os franceses criaram, isso no final do século XIX, para se colocar junto à América. O que eles tinham? O Haiti, que tinha sido fruto de que eles tinham motivado uma revolta escrava, uma coisa impressionante, eles foram expulsos a pontapés, os franceses foram expulsos a pontapés. Haviam tentado entrar no México e também colocaram lá o imperador, Napoleão III colocou, que foi expulso a pontapés. Então eles inventaram a ideia da América Latina para se colocar latinos no espaço da Iberoamérica, da América Ibérica. Porque o que há é a América Ibérica. Né? O que há é a América Ibérica. Eu queria dizer a você o seguinte, eu disse aqui hoje de manhã, eu sou engenheiro, então fruto do pensamento racionalista descartiano. Né? Qual é o pensamento racionalista descartiano? É um método. Eu posso simplificar dizendo o seguinte, primeiro duvide de tudo, né? A não ser aquilo que se apresenta ao seu espírito como uma verdade absoluta. Né? Depois divida o problema em tantas partes quanto for possível. Depois comece resolvendo as mais simples para depois subir as mais complexas. E depois ter tido uma visão tão ampla e uma enunciação tão geral que você nada esqueceu. Pelo Descartes, se você fizesse isso, qualquer problema você resolve. O que o Brasil está fazendo é dividindo problemas em partes. Primeiro, vamos estruturar o Mercosul. Que hoje o embaixador falou que era um projeto político. Não era não. Foi um projeto comercial que se transfigurou num projeto político. Né? Transfigurou no projeto político no momento que o Brasil estendeu isso para a chamada Unasul, né? Que é a união dos países da América do Sul. Né? Unasul nada mais é do que isso. O próximo passo nosso é a lei. Nós não vamos subir ao hemisfério norte. Eu não vou me meter com as questões caribenhas, porque eu sei que os americanos ainda acham aquela região Mare Nostrum. Né? Não vou cometer o erro dos fenícios, né? Dos cartagineses, dos seus... se bem que não seria o erro deles, não, porque Cartago cresceu e tentou se contrapor a uma Roma ascendente. Né? No caso, os Estados Unidos é descendente. Não seria mesmo, não teria similitude. Mas o que é relevante é entender o seguinte, o Mercosul é um projeto em marcha, com problemas, porque é preciso que se entenda que quando se constitui um mercado comum, se estrutura uma única unidade econômica com livre trânsito de capitais e livre trânsito do fator trabalho. E ao fazê-lo tem que se seguir algumas regras, como já pregava o velho Liszt lá na unificação alemã, tem que seguir as ideias dos Overrein, ou seja, uma união aduaneira primordial do mercado que estabelece a realização interna e construir barreiras protecionistas para tudo que estiver fora. Não é isso? Então, para que isso avance, nós temos que começar a pensar nisso. Graças a Deus, nós vamos mais uma vez ser favorecidos. Porque a crise, meus amigos,
vai levantar o protecionismo no mundo de novo. Porque liberalismo e protecionismo são ondas que vão e voltam na economia mundial. Eu me lembro que em 85, eu estava lá com o chefe da consultoria técnica do BNDES e me pediram, na época o presidente ia ser ministro, fazer uma palestra. Ele não sabia que ia ser ministro. No dia que ele foi chamado a Brasília, ele falou: Dart, você faça a palestra para mim. E a palestra tratava de um tema que está aqui muito em voga em Portugal, vim aqui por causa disso, que é a questão da privatização. O Fundo Monetário estava exigindo que o Brasil privatizasse. Em 85, depois da crise econômica que o Brasil, os países da América do Sul atravessaram. Eu comecei a minha exposição dizendo o seguinte: privatização e estatização são ondas que vão e voltam na economia mundial. Liberalismo e protecionismo é a mesma coisa, são ondas que vão na economia mundial. Que tem que se posicionar para surfar nessas ondas. Porque se você não se posiciona, a onda vai afogar. Mas eu queria agradecer a sua pergunta, porque ela fez da diplomacia brasileira. Eu não sou diplomata, eu trato das relações privadas. Quando eu saí do banco, me aposentei, montei um negócio, me chamaram para... Havia um problema nas relações comerciais com a Venezuela, me pediram para assumir a Câmara de Comércio, depois me puderam na Federação das Câmaras de Comércio da América do Sul, que é um projeto de integração empresarial na América do Sul, e eu estou exercendo essa função por enquanto. Quando eu, de vez em quando, pela bondade do Luiz aqui, dos dois Luizes e da Nancy, me liberto dessas funções e posso aqui conversar com vocês de uma forma clara. Mas era isso que eu tinha a dizer. Eu peço que vocês entendam que eu não sou dono da verdade, eu simplesmente coloco teses que podem ser refutadas. Eu não tenho o dono da verdade, eu sou simplesmente mais um que nem vocês que coloca as suas teses. Por isso, quando o meu amigo aqui me contesta, me dá espaço para eu poder dizer o que eu estou pensando. Não é? Então, se não há mais questões, deixem-me... É isso. Mas queria sublinhar das suas palavras coisas que não disse, que eu deduzi e que me parece passa pelo projeto do Brasil e o seu também, que é fazer de Portugal um pequeno Brasil. O Brasil é um grande Portugal e é fazer de Portugal um pequeno Brasil. Portanto, se o primeiro projeto do Brasil é na América do Sul, o segundo é a comunidade ibero-americana. E desejo sorte para isso, porque menos fazia de nós campeões do mundo de futebol. Não, eu disse o seguinte: a outra final seria um jogo Fico Benfica e Porto. Flu, por exemplo, meu Fluminense perdeu derrotado, cheguei aqui derrotado quando eu soube disso. Sempre será do ar. Agora, quero dizer uma coisa a vocês. O Brasil não é Espanha. É isso. Muito bem. Obrigado. Peço uma salva de palmas para o nosso senhor. Apresentação, obviamente, para os alunos do terceiro ano que têm para fazer, mas está também disponível para os outros colegas professores e para os outros alunos do primeiro e segundo ano. Obrigado a todos e até uma próxima.